Oi, gente, tudo bem? Vamos retomar aí, relembrar a equação do segundo grau. É bem simples. Eu vou explicar para vocês todos utilizando aí a fórmula de Bhaskara. Lembrando, gente, que a equação do segundo grau é quando a letrinha está elevada ao quadrado, certo? Nós vamos falar nesse caso da equação do segundo grau completa. Quando a gente tem a letra elevada ao quadrado, a letra sem estar elevada ao quadrado e um termo sozinho, né, sem letra nenhuma, que a gente chama de termo independente, certo? Então, a equação do segundo grau, o significado é o seguinte: é um valor ao quadrado mais 3 vezes esse valor menos 10 resulta em zero. Então, a gente vai descobrir o valor que faz com que essa equação resulte em zero. Que a gente está falando que x ao quadrado mais 3 vezes o x menos 10 é igual a zero. Então, a gente vai descobrir o valor que faz com que essa equação seja igual a zero, certo? Que vai satisfazer essa igualdade. Então, vamos lá. É bem simples. Primeiro passo, a gente lembrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. A gente tem que saber bem isso. O A é o valor que está na frente da letra ao quadrado. Quando não tiver valor nenhum, é 1. O B é o valor que está na frente da letra sem estar ao quadrado, que é 3. Se vocês quiserem circulando aí, ó, aqui é o 1 e aqui é o B, que é 3. E o C, gente, é o termo independente, que não tem letra nenhuma junto com ele, que é menos 10. Não esqueçam de levar o sinal. Depois, gente, que a gente determinou quem é o A, o B e o C, a gente substitui na fórmula, mas sempre lembre, gente, que o A é o valor que está na frente da letra ao quadrado, ou seja, é o valor que está na frente do x ao quadrado. O B é o valor que está na frente do x sem estar ao quadrado. E o C é o valor que não tem letra nenhuma junto com ele, certo? Está solitário lá, sozinho, sem letra nenhuma, termo independente, certo? Depois que a gente determinou certo quem é o A, o B e o C, a gente substitui no delta. O delta nos diz o seguinte, que b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, só substituir. O b é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Sempre que for negativo, a gente coloca parênteses, certo? Para não confundir e separar o sinal de multiplicação do sinal negativo. Depois, a gente resolve sempre a potência primeiro, 3 ao quadrado, 9. Para vocês não errar sinalzinho, gente, tem um macete aí. Sempre vocês façam a regra de sinal primeiro e depois multiplica como se os números fossem todos positivos. Vamos fazer a regrinha de sinal primeiro. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, sempre lembrar que na multiplicação, sinais diferentes é negativo e sinais iguais é positivo. Então, por isso que menos com mais é menos, sinais diferentes negativo, menos e mais, sinais diferentes. Então, menos com mais, menos, depois fica menos com menos, que vai dar mais. Sinais iguais, né? Menos com menos, mais. Depois que a gente fez aqui a regrinha de sinal, a gente volta lá em cima e multiplica como fossem todos positivos, certo? Aí vem 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Agora o nosso delta vai ser 9 mais 40, 49. Depois que a gente fez isso, a gente substitui na segunda parte da fórmula, que é a fórmula de Bhaskara, que nos diz o seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, certo? Então, a nossa fórmula de Bhaskara tem 2 passos. Tem o delta e depois a parte aí para a gente achar o x. Então, tem a parte para calcular o delta e depois a parte para calcular o x, certo? Que o objetivo da equação é achar o valor do x, certo? O valor da letra, o valor desconhecido. Então, vamos lá. Vamos substituir as informações. X é igual a menos b. Então, fica com menos da fórmula. Quanto que é o nosso b? Que a gente achou lá em cima? 3. Então, vai ficar menos 3 mais ou menos raiz quadrada de delta. Quem que é o nosso delta? 49. Então, dentro da raiz, a gente coloca 49. Dividido por 2 vezes o a. Quem que é o nosso a? Nosso a é 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Então, x vai ser igual a menos 3 mais ou menos. Quanto que é raiz 49? Raiz quadrada de 49, hein, gente? 7. Que 7 vezes 7, 49.
dividido 2 vezes 1, 2. Aí agora, como tem o sinal positivo e de negativo, a gente vai fazer essa conta usando o sinal positivo e depois o sinal negativo. Aí a gente vai achar dois valores para x, que a gente chama aqui de x1 e chama aqui de x2. Então, vamos lá, menos 3, com sinalzinho positivo, mais 7 dividido por 2, certo? E depois vai ficar embaixo, menos 3, com sinalzinho negativo, com menos 7 dividido por 2. Aí a gente vai fazer a continha, vamos lá, fazendo aqui, menos 3 mais 7 vai dar 4, dividido por 2, 4 dividido por 2, 2. Certo? Aí agora a gente vai fazer menos 3 com menos 7. Cuidado, aqui não é multiplicação, não é divisão, então a gente não faz menos com menos. A gente soma os números e mantém o sinal negativo, que é como se a gente tivesse duas dívidas. Devo 3, depois passo a dever 7, certo? Então aqui vai ser menos 10. Então soma e mantém o sinalzinho negativo. Menos 10 dividido por 2. Aí a gente faz a regrinha de sinal aqui, ó, que aqui é uma divisão. É a mesma regra de sinal da multiplicação. Menos com mais, sinais diferentes é o que mesmo, gente? Menos 10 dividido por 2 vai dar menos 5. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Então, nosso resultado aqui vai dar menos 5. Então, solução, vou colocar a solução aqui. Solução dá menos 5 e vai resultar em 2. Certo? Então, são esses valores que faz com que essa equação resulte em zero. Certo? Aí, se vocês quiserem fazer uma prova real, eu vou fazer uma prova real nessa primeira aqui, para vocês entenderem o significado. Então, esses dois valores fazem com que essa equação resulte em zero. Vamos substituir o primeiro valor que a gente achou, foi menos 5, certo? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, ó, no lugar do x eu vou colocar o valor que a gente achou. Um dos valores, um deles é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, mais 3 vezes menos 5, menos 10. Vamos ver se vai dar zero? Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5, quando está ao quadrado, multiplica duas vezes por ele mesmo, né? Menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, vai ser 25. Aí, aqui, regrinha de sinal também. Mais com menos, menos, sinais negativos, sinais diferentes, negativo. Aí, menos 15 com menos, quem que tá aqui? Menos 10. Aí, vai ficar 25. Depois, menos 15 com menos 10, menos 25. 25 menos 25, 0. Então, realmente está certo. O menos 5 faz com que essa igualdade seja verdadeira, que tudo isso resulta em zero. Tá? Então, está certo o nosso valor. Aí, o segundo valor que a gente achou aí para x foi 2. Aí, se a gente quiser ter certeza que está certo, a gente substitui lá em cima e vê se vai dar zero. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 menos 10, certo? Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 6 menos 10. 4 mais 6, 10. 10 menos 10, 0. Então, esses dois valores, o menos 5 e o 2, fez com que essa igualdade fosse verdadeira. Que realmente tudo isso fosse igual a zero. Certo, gente? Então, vamos para outra questão. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Então, gente, dando continuidade, tem um outro caso aqui, né? Então, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam direitinho. Tem uma outra equação aí do segundo grau. Vamos lá encontrar o valor de x. Primeira coisa, determinar quem é o A, o B e o C. O A, gente, como a gente já falou, é o valor que está na frente do x ao quadrado. Quando não tem nenhum número aqui na frente, é 1. Então, o A é 1. O B, gente, o B quem que é? É o valor que está na frente da letrinha sem estar ao quadrado. Então, o nosso B aqui é menos 5. Não esquece de levar o sinalzinho. O C, gente, o C quem não tem letrinha nenhuma junto com ele, que é o 6. Certo? Então, A, B e C. Então, sempre essa ordem, tá? Se não tiver na ordem, vocês colocam. Então, a ordem é essa. Sempre a letrinha ao quadrado primeiro, depois a letrinha sem estar ao quadrado e depois o termo independente, que é, ou seja, sem letra nenhuma junto com ele, certo? O A é o valor que está na frente do x ao quadrado, o B é o valor que está na frente do x sem estar ao quadrado e o C, quem está sem letra nenhuma, tá?
Depois que a gente determinou, é só substituir aqui no delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos substituir. Agora, essa é um pouquinho diferente, tem que tomar cuidado, porque o b é negativo, tá? Então, sempre que o b for negativo, sempre que tiver um número negativo, vocês colocam em parênteses, tá? Ficar menos 5 ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o a? 1. Então, ficar menos 4 vezes 1. Quem que é o c? 6. Então, menos 4 vezes 1 vezes 6. O menos 4 da fórmula, a gente substitui o a, que é 1, e o c, que é 6. Agora, gente, vamos resolver aqui a potência. Menos 5 ao quadrado. Como a gente sabe, gente, que potência, o expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Jamais fazer multiplicar aqui menos 5 vezes 2. Então, o expoente indica quantas vezes a gente vai multiplicar o menos 5 por ele mesmo. Então, como é 2, a gente vai multiplicar o menos 5 quantas vezes por ele mesmo? 2 vezes. Menos 5 vezes menos 5. Aí a gente faz aqui a regrinha de sinal. Menos com menos, mais. Sinais iguais positivo. Logo, aí depois multiplica como fosse tudo positivo. 5 vezes 5, 25. Então, sempre faz aí a regrinha de sinal. Quando é positivo, não precisa colocar, né, o sinalzinho, tá? Só se quiser, tá? Ficar 25. E depois a mesma coisa, gente. Faz aqui a regrinha de sinal. Aí vai fazer menos com mais, menos, menos com mais, menos. E lembrar também, se só tiver um negativo com menos 4, o sinal negativo é só aqui. Se os números aqui fossem tudo positivo. Mas se não lembrar, é só fazer a regrinha de sinal. Menos com mais, menos, menos com mais, menos. Sempre lembrar que na multiplicação, sinais diferentes é negativo. Agora, gente, é só voltar lá, depois que fez a regrinha de sinal, multiplicar como fosse tudo positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Aí, delta vai ser igual a 25 menos 24, 1. Então, sempre que o delta for 1, vocês vão ter... vai ser uma raiz bem fácil de calcular, né? Vai ser raiz quadrada de 1, né? Que é 1. Então, ou seja, gente, depois que a gente faz aí o delta, agora é só a gente substituir aí na outra parte da fórmula, que é para nós acharmos aí o valor de x, que é o nosso objetivo. Segunda parte, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. X é igual. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui, que quando b é negativo, o b nosso é menos 5. A gente lembrar que com o menos da fórmula fica positivo, ou fazer passo a passo. Copiar aqui menos, abrir parênteses e colocar o b lá dentro. Substitui o b aqui. Então, menos da fórmula, ó, abre parênteses e coloca o b lá dentro, que é menos 5. Aí vocês podem me falar, por que tem que abrir parênteses quando é negativo? Para separar os dois sinais negativos, que tem o menos da fórmula e o menos do b. Porque se a gente não colocasse parênteses, ia ficar os dois sinais juntos, tá? Aí tá errado. Então, sempre que o b for negativo, vocês abrem parênteses e colocam o b lá dentro. Vocês podem reparar que no número 1, o b era positivo. Aí, com menos da fórmula, ele ficou negativo. E aqui vai ser o contrário. Como o b é negativo, com menos da fórmula vai ficar positivo. Então, se vocês lembrarem disso, que quando o b é negativo, com menos da fórmula fica positivo, vocês não precisam fazer tão detalhado, era só já colocar 5 de uma vez, tá? Então, vai ficar mais ou menos, copiando aqui a fórmula. Delta, quanto que é o nosso delta? 1. Substitui lá dentro da raiz, dividido por 2 vezes o a. Quem que é o nosso a? O nosso a é 1. Então, 2 vezes o 1. Então, o x vai ser igual. Sempre que tem um menos na frente do parênteses, quer dizer oposto. Oposto de menos, mais. Então, por isso, que é o que eu falei para vocês no início, que quando o b é negativo, com o menos da fórmula, fica positivo, por esse significado. Então, vai ficar 5 mais ou menos raiz quadrada de 1, 1, que 1 vezes 1 é 1. Dividido 2 vezes 1, 2. Agora, a gente vai fazer, ó, x1 e x2. Então, vamos fazer a continha aqui. A gente vai fazer com o sinalzinho positivo, depois com o sinalzinho negativo. Vai ficar 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3.
Depois a gente vai fazer com sinalzinho negativo. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a solução aqui vai ser 2 e 3. Terminou o exercício. Se quiser fazer a prova real, substituir os valores de x, né, igual eu fiz lá, aqui na equação. Eu fiz isso no exercício 1 e ver se está certinho, se faz que esses valores realmente faz com que resultem em zero. Aí vocês façam, se sobrar um tempinho na prova, vale muito a pena. Agora, vamos aí para outros casos, tá? Aqui é um pouquinho diferente, né? A gente continua na equação completa, depois aí a gente vai aí para os casos de equações incompletas, que não é sempre que a gente vai ter o B e o C na equação, tá? O A a gente sempre vai ter. Então, é o seguinte, vamos lá, vamos determinar quem é o A, o B e o C. Então, aqui já muda um pouquinho, que o A não é 1, né? Quem que é o A mesmo? O A é o valor que está na frente do x ao quadrado, da letrinha ao quadrado. Então, o A é 5. Quem que é o nosso B? O valor que está na frente do x, que é 3. E o C, quem está sozinho, que é 5, sem letrinha nenhuma acompanhando. Depois que a gente determina quem é o A, o B e o C, a gente substitui no delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, certo? Então, vamos substituir. O B vai ficar 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 5, vezes o C também, que é 5. Coincidiu aqui nesse exercício. Então, aqui, vamos fazer a continha. 3 ao quadrado, 9. Aí, aqui, a gente faz a regrinha de sinal primeiro e depois multiplica como fosse tudo positivo. Ou lembra que só quando o 4 é negativo e os dois valores forem positivos, aqui vai ser menos, tá? A possibilidade é para vocês também pensarem nisso. Aqui, se for fazer regrinha de sinal, ficaria menos com mais, menos, menos com mais, menos. Depois volta e multiplica como fossem todos positivos, depois que fez a regrinha de sinal. Sempre façam isso, que ajuda muito a gente não errar o sinal. Então, vamos lá, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, aí 20 vezes 5. Aí vocês fazem a continha que vai dar 100. Então, vai ser 20 vezes 5 vai dar 100. Aí, delta, 9 menos 100 vai dar menos 91, certo? Que vai faltar em 91. Então, sempre, se você tem um valor, você está tirando dele uma quantidade maior, vai faltar. Para indicar essa falta, vai ser um número negativo, ou seja, está faltando 91, certo? Então, sempre que o delta for negativo, guarda essa regrinha. Não tem como a gente achar o valor de x, porque o delta a gente não coloca dentro da raiz, na segunda parte da fórmula. Não vem x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Então, o delta a gente teria que colocar aqui dentro. Mas existe raiz quadrada de número negativo no campo dos reais? Não existe. Não existe nenhum valor que multiplicado 2 vezes por ele mesmo que dê um valor negativo, certo? Que dois valores negativos, se for dois números negativos multiplicados, dá um valor positivo, então sempre vai dar positivo. Então, por isso que a gente já falou nas aulas, sempre que o delta for negativo, não vai ter solução, certo? Porque não tem como achar o valor de x, porque não existe raiz quadrada de número negativo no campo dos reais, que é o que a gente está estudando, certo? Vocês só vão conseguir resolver esse tipo de situação quando vocês forem estudar no ensino médio números complexos, que é um outro conjunto, certo? Então, aí que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar que a solução é vazio, né? O sinal de vazio é esse, indicando aí que não tem solução. Não existe valor para x, certo? Aí aqui, gente, vamos fazer aí um exercício aí diferente, tá? Uma equação aí do segundo grau incompleta. Por que que ela é incompleta aqui? Quem que a gente não tem? Vocês podem ver que a gente não tem 3 termos aqui. A gente tem 2 termos. Então, aí, quem que a gente não tem aí, gente? Me responde. Vamos lá. A gente não tem o C, certo? A gente não tem aí aquele número que está sem letrinha nenhuma, certo? A gente só tem o A e o B. Quando a gente tem o A e o B só, um caminho a gente pode resolver aí pelo Bhaskara. Eu vou resolver primeiro pelo Bhaskara. Depois eu vou explicar de um outro jeito que a gente viu nas aulas, tá? No módulo anterior. Aí vocês escolhem
o jeito que vocês acharem mais fácil, tá? Então, vamos lá. O A, gente, como a gente já falou, é o valor que está na frente do x, né? Ao quadrado, que é 1. O B é o valor que está na frente do x sem estar ao quadrado, que é 7. E o C, como a gente não tem, sempre que a gente não tiver, a gente chama de zero, certo? Que o zero representa nada, certo? Então, o A, o B e o C. Depois que a gente fez isso, a gente substitui no delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o B vai ser 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Aí, aqui, 7 ao quadrado, 49, 7 vezes 7. E aqui, gente, na multiplicação, a gente sabe que se tiver o zero, sempre vai ser zero. Aqui, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 0, 0. Então, se a gente nem precisa colocar, porque 49 menos 0 vai dar 49. Então, aí agora a gente substitui na segunda parte da fórmula, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, x é ser igual, aí menos b, aí copia o sinalzinho negativo, substitui o valor do b, que é 7. Com o menos da fórmula, ele vai ficar negativo. Mais ou menos raiz quadrada de quem? De 49 dividido por 2 vezes o a, que é quanto? 1. Aí, gente, eu vou terminar ele aqui, acabei deixando um espaço menor. X é ser igual a menos 7, mais ou menos. Quanto que é raiz quadrada de 49? 7. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, aí a gente agora vai fazer o mesmo esqueminha. Vai achar o x1 e o x2. Vai fazer essa continha com sinal positivo e depois com sinalzinho negativo. Então, vai ficar menos 7 mais 7 dividido por 2. Menos 7 mais 7, 0. Dividido por 2, 0. Depois, a gente vai fazer, ó, menos 7 com menos 7 dividido por 2. Menos 7 com menos 7, menos 14. Dividido por 2 dá menos 7, que menos com mais é menos. Então, solução 0 e menos 7. Aí, terminou aí a questão, certo? A gente poderia fazer de uma outra maneira, que é um pouquinho mais simples, tá? Se a gente não quisesse utilizar a fórmula de Bhaskara, certo? Isso dá para fazer sempre que é uma equação incompleta, que se a gente não tiver nem o C e nem o B, que a gente colocar aqui o fator comum em evidência, certo? Quem que está nos dois termos? No caso, a gente percebe quem está nos dois termos é o x. A gente coloca ele em evidência, né? Colocar em evidência, colocar x aqui, abrir parênteses, fechar parênteses e copiar aqui igual a 0. Depois, o que a gente faz? Segundo passo, pegar cada termo daqui e dividir por quem a gente colocou em evidência. X ao quadrado dividido por x vai dar x. 7x dividido por x vai dar 7, então, mais 7, certo? Aí, depois, o que a gente faz? Aqui a gente tem x vezes, né? Quando não tem sinal, é vezes de multiplicação. X vezes x mais 7 é igual a 0. Então, ele está falando aqui que essa multiplicação é igual a 0. Isso é igual a isso, eu só coloquei em forma fatorada, porque se a gente fizer o chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 7, 7x. Então, isso é igual a isso, eu só coloquei em forma fatorada, que é uma forma de multiplicação, para facilitar o cálculo. Então, ele está falando aqui, a forma fatorada é em forma de multiplicação. Mas o que a forma de multiplicação nos diz? Que x vezes x mais 7 é igual a 0. Então, para uma multiplicação ser zero, um dos fatores tem que ser zero. Ou tudo isso tem que ser zero, isso aqui representa um número, ou o x tem que ser zero, certo? Porque se o x for zero, eu multiplicar por x mais 7, realmente essa igualdade vai ser zero, porque qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, por isso, sempre que a gente tiver uma situação assim, a gente pode pegar o x igual a zero e esse outro número que a gente não sabe quem que é, e igualar a zero. Que para um resultado de uma multiplicação ser igual a zero, ou os dois números aqui tem que ser iguais a zero, ou um deles ser igual a zero, que qualquer número vezes zero é zero. Então, sempre que tiver nesse formatinho, você pega esse igual a zero e esse segundo igual a zero, que já vai te dar pronto. X igual a zero e x mais 7 igual a zero.
Então, o x aqui, gente, vai ser igual a menos 7. Certo? Aqui deu uma equação aqui do primeiro grau. Equação do primeiro grau, a gente isola a letra e passa para o outro lado. 7 é positivo, vem para cá, negativo. Certo? Então, é um outro caminho aí para gente resolver essa questão. Certo? E aos valores que a gente chegou pelo Bhaskara, que foi 0 e menos 7. Mas de uma maneira bem menor. Certo? Então, solução, como nós já vimos, 0 e menos 7. Então, vocês têm a opção de fazer sempre por Bhaskara ou usar esse outro caminho, certo? Agora, gente, vou pegar aqui uma equação agora incompleta, que quem a gente não tem aqui nesse caso? A gente não tem o valor de B, certo? Esse caso aqui a gente pode fazer por Bhaskara ou a gente pode fazer de uma maneira muito mais simples. Esse é até mais simples de quando a gente não tem o C, certo? Então, eu vou fazer primeiro esse da maneira mais simples, certo? Que no caso aqui, a gente vai descobrir que valor elevado ao quadrado menos 25 é igual a 0. Então, aqui é bem mais simples fazer até de cabeça do que a outra, quando a gente não tem o C. Essa a gente não tem o B. Então, esse daqui, gente, como a gente só tem uma letrinha e um número, a gente separa as letras dos números, né? Como a gente já está acostumado, a gente resolve como fosse uma equação no primeiro grau, mesma regrinha. Então, vai ficar x ao quadrado, 25 é negativo, vem para cá, positivo. Certo? Aí, aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que valor elevado ao quadrado dá 25? Se a gente não conseguir pensar de cabeça que é 5, porque 5 ao quadrado é 25, e também menos 5, que menos 5 ao quadrado dá 25. 5 ao quadrado, 25. E menos 5 ao quadrado também dá 25, que menos 5 vezes menos 5, menos com menos, mais, certo? Então, aqui, a solução dessa equação vai ser menos 5 e 5, que faz com que essa igualdade aqui seja verdadeira, ó. 5 ao quadrado, 25, menos 25, 0. Menos 5 ao quadrado, 25, menos 25, 0. Então, tá certinho, certo? Então, vocês podem fazer assim. E outra coisa, então, tem esse caminho, certo? Se for um número mais difícil de vocês visualizarem, vocês extraem a raiz. Vocês colocam uma letrinha ao quadrado, uma igualdade, como a gente já falou, raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, x é igual a 5. Aí, a gente tem que tomar um cuidado, porque a raiz quadrada, nesse caso, é um apoio, tá? Caso a gente não consiga fazer de cabeça a potenciação, certo? Se a gente visualizar melhor pela raiz. Mas aí a gente tem que ter em mente que aqui é o expoente, tá? Aqui é a base. 5 ao quadrado dá 25 e menos 5 ao quadrado dá 25. Mas a gente sabe que raiz quadrada, o resultado da raiz é só um valor positivo, não um valor negativo, certo? A solução dá menos 5 por causa daqui, ó. Menos 5 ao quadrado é 25. Então, quando vocês fizerem uma equação, é só vocês lembrar, se vocês resolver dessa maneira, é só lembrar que o resultado vai ser positivo e também negativo. Porque qualquer valor positivo elevado ao quadrado dá positivo e qualquer valor negativo elevado ao quadrado também dá positivo, certo? Então, ter isso em mente, porque se tivesse só raiz assim, ó, tivesse assim, ó, só raiz sozinha, raiz quadrada de 25, o resultado seria só 5. Então, por isso que eu tô frisando, deixando bem claro para vocês, precisam confundir, que o resultado de uma raiz quadrada é sempre positivo, que a solução aqui dá negativo, porque aqui é uma potência, é menos 5 ao quadrado, que dá 25, e 5 ao quadrado, 25. A gente usa a raiz nos exercícios, quem quiser, para facilitar aqui a visualização em alguns casos mais difíceis, que aqui é mais evidente, que é 5 e menos 5, tá? Então, aqui vamos fazer mais um, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Então, aqui a gente separa a letrinha do número, deixa a x ao quadrado igual, 16 é negativo, vem para cá positivo, certo?
Aí aqui uma letrinha ao quadrado elevado, um número ao quadrado, um número elevado ao quadrado que resulta em 16, que o número que é esse? 4. Aí vai ser 4 positivo e 4 negativo. Então, vai ser que menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, menos com menos, mais. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, por isso que a solução vai ser menos 4 e 4, certo? Aquilo que eu falei, se não conseguir visualizar dessa forma, coloca a raiz. X é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Lembrar que vai ser negativo também, porque é a base que a gente está achando, tá? É o número ao quadrado que dá 16, certo? Que qualquer número positivo e negativo elevado ao quadrado dá sempre um valor positivo, certo? Aqui, gente, dá para fazer por Bhaskara, tá? Mas demora muito. Se vocês fossem fazer por Bhaskara, vou até mostrar aqui, que às vezes não lembra, faz por Bhaskara, mas a dica que eu dou é vocês, quando não tiver o B, vocês não fazer por Bhaskara, demora muito, mas se quiser fazer, como ficaria? O A é o valor que está na frente do x ao quadrado, que é 1. O B é o valor que está na frente do x, quando não tem é 0. E o C é o número que está sozinho, que é menos 25, não pode esquecer de levar o sinal. Depois ia vir aqui, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Aí ia ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 25. 0 ao quadrado, 0. Aí faz a regrinha de sinal primeiro, ó. Menos com mais, menos com menos, mais. Então, sempre lembrar que na multiplicação, sinais iguais positivo e diferentes negativo. Então, faça a regrinha de sinal antes de resolver a multiplicação, que é mais garantido a gente não errar o sinal. Depois volta e resolve como fossem todos positivos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 vai dar 100. 0 mais 100 vai dar 100. Aí depois se substitui aqui, ó, na segunda parte da fórmula, o objetivo é achar o valor do x. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então, o x vai ser igual, o nosso b é 0, então vai ficar 0, né? Não vou colocar negativo, porque 0 é neutro, né? Não existe sinal para 0. Então, vai ficar 0 mais ou menos raiz quadrada de 100, dividido por 2 vezes o a. Quem que é o nosso a? 1. Aí, aqui, gente, como vai ficar? Deixa eu fazer aqui. X vai ser igual a 0 mais ou menos raiz quadrada de 100, 10, dividido por 2. Aí, a gente vai achar o x1 e depois o x2. Então, vamos lá. 0, aí aqui a gente sabe que 0 somado com qualquer número dá o próprio número. Então, a gente vai colocar 10 positivo e depois 10 negativo. Então, vai ficar 10 dividido por 2, 5. E depois, menos 10 dividido por 2, menos 5. Que menos com mais é menos, certo? Então, solução, como a gente já fez de uma maneira mais rapidinha aqui em cima, é igual. Certo? Então, sempre lembrar que quando não tem o termo, ele é 0. Certo? Igual a gente fez no outro exercício, né? No outro exercício, até para vocês fazerem uma comparação. No outro exercício que nós fizemos, a gente não tinha aí o B, né? O B era 0, certo? Então, gente, é isso. Eu espero. Tem um caso aqui que eu também não falei ainda com vocês. Que no caso é x ao quadrado mais 81 igual a 0, certo? Então, aqui é um caso, uma equação incompleta também. A gente não tem o B, só tem o A e temos o C. Então, nesse caso, como eu falei, como a gente acabou de falar, é mais simples a gente fazer sem o Bhaskara, tá? Separar a letra do número, resolver como fosse uma equação do primeiro grau. Então, deixar a letrinha sozinha desse lado, passar o número para o outro lado. 81 é positivo, vem para cá, negativo. Nunca esqueça que precisa trocar o sinalzinho. Então, x ao quadrado igual a menos 81. Então, aqui é um caso, gente, que a solução é vazio. Que não tem nenhum valor que a gente eleva ao quadrado que dá negativo. É o que a gente acabou de falar nos exercícios. Que qualquer valor, sendo ele positivo ou negativo, elevado ao quadrado, vai dar sempre um número positivo. Então, aqui, a solução vai ser vazio, certo? Então, sempre que for nesse formato
Se aqui for um sinalzinho de mais, aqui não vai ter solução. Porque vocês podem perceber que nos outros aqui, ó, eu tinha o sinalzinho de menos. Aí na hora que veio para cá, ficou positivo. A mesma coisa aqui, ao menos. Na hora que foi para cá, ficou positivo, certo? Então, eu falei aí de todos os casos com vocês. Então, vai ficar aí esse exercício aí de fixação. Para vocês treinarem, ó. Calcule as raízes. Calcule as raízes das seguintes equações, os exercícios para vocês treinarem, tá, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Acho que deu para vocês verem direitinho aí, né? Para vocês treinarem, tá? Que a prática faz excelência, né? A gente ver se entendeu. E aí, gente, sempre falar, calcule as raízes é o valor da letra, tá? Que no caso aí, aqui a letra envolvida é o X, tá? Então, é isso, gente. Agora nós vamos aí para a segunda parte do conteúdo. Esse daí tinha um tempinho que nós não tínhamos contato, né? Que foi antes das férias. Agora nós vamos aí pro penúltimo módulo, né? Que nós vimos em aula, que foi aí o módulo 19, que é o módulo aí de porcentagem, regra de 3, juros simples e composto, tá? Então, vamos lá. Oi, gente, vamos lá. Parte de porcentagem, que é tão importante, né? Não só na matemática, né? Mas no nosso dia a dia. Então, aí, vamos lá. 80% de 1.200. A gente pode resolver por regra de 3 uma situação dessa. A gente pode simplesmente multiplicar 1.200 vezes 80 e dividir por 100, certo? Então, a gente pode fazer de várias maneiras. Mas, sempre que os dois números têm zero, certo? É muito mais fácil a gente usar um macete, certo? Que eu vou falar novamente para vocês. Guarda aí bem essa regrinha aí, gente. Corta a mesma quantidade de zero de cada um dos números. Cortei um zero aqui, tranquilo. Depois, os números que sobrarem, a gente multiplica. Aí já tá pronto o nosso exercício. Sobrou 120, sobrou 8. Aí a gente faz 120 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 8 vezes 1, 8, mais 1, 9. Então, 80% de 1.200 vai ser 960. Terminou o nosso exercício, rapidinho. Aqui, novamente, um macete, gente, ó. 60% de 3.000. Corta a mesma quantidade de zero de cada lado. Os números que sobraram foram 306. Multiplica, vai fazer 300 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Então, 60% de 3.000 resulta aí em 1.800. Acabou a continha. Agora, esse daqui é um pouquinho diferente. Como 15% não tem zero, não dá para a gente fazer assim. Só dá para a gente usar essa regrinha aí, esse macete, se os dois estiverem zero, certo? Caso contrário, igual nesse caso aqui, a gente pode usar a regrinha de 3, como a maioria preferiu na sala, certo? Ou simplesmente vir aqui e fazer 300 vezes 15. Vou fazer desse jeito aí, que quem preferir faz desse jeito. Mas aí eu vou fazer todos os demais por regra de 3, que foi aí o que vocês preferiram aí, que vocês optaram durante as aulas, tá? Então, quem preferir usar aí esse macete, simplesmente multiplicar e dividir por 100, serve para qualquer porcentagem. Então, aqui, 300 vezes 15, ó, sempre o número maior em cima, 300 vezes 15, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15. Mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3. 0, 0, 5, 4. Então, deu aqui 4.500. Aí, você vai pegar 4.500 e vai fazer o quê? Vai dividir por 100. Aí, corta a mesma quantidade de zero. Divisão, a gente pode fazer isso. Ficou 45 dividido por 1, que dá 45. Aí, terminou a questão. 15% de 300, 45. Certo? Mas vamos supor, não quero fazer dessa maneira. Acho complicado fazer dessa maneira, não consigo me organizar.
faz a regrinha de 3, certo? 15% de 300. Aí lembra, o 300 não é o todo? Aí o 300 a gente chama de 100%, em porcentagem o todo é 100%. 15%, você quer saber quanto é 15% de 300, aí você chama de x, certo? Então, sempre lembrar, esse lado é da porcentagem, fica só as porcentagens, e desse lado os números, né? Porque x representa o número que a gente vai obter. Então, 300 é o todo, em porcentagem representa 100%, e 15% você quer saber quanto que é de 300, aí se chama de x, certo? Aí, depois que a gente arrumou, a gente multiplica cruzado. 100 vezes x, 100x. 300 vezes 15, a gente já fez aqui a continha, que é 4.500. X vai ser igual a 4.500, 100 tá multiplicando, passa dividindo. Aí, ó, deu a mesma continha. E a gente já sabe quanto que vai dar, né? Vai dar 45. Aí, terminou. Então, tem o caminho, esses dois caminhos que eu acho os mais simples, que é a gente multiplicar e dividir por 100, né? Ou, né, simplesmente deslocar a vírgula 2 casinhas, né? Que é dar 45. Ou usar a regrinha de 3, né? Como a maioria prefere fazer. Então, vamos fazer mais algumas aqui pra gente pegar direitinho, né? Mais dois aqui. Isso vai ter bem na prova, principalmente em situações problemas. Então, a gente tem que saber bem calcular aí as porcentagens, tá? Que aí, se não souber porcentagem, não faz os exercícios de juros, não faz nada, tá? Então, vamos entender bem aí, quem tá com dúvida. Então, vamos lá, 8% de 3.200 perdão, 8% de 32.500. Então, fazendo aí pela regra de 3, que a maioria preferiu, 32.500 é o todo, então vai ser 100%. 8% é quem vocês querem, é 8%, vocês querem saber 8% de 32.500, aí vocês chamam de x, certo? Depois que a gente montou, só multiplicar cruzado, fazer a regrinha de 3. 100 vezes x, 100x, igual. Aí faz a multiplicação, 32.500 vezes 8. Aí vem aqui, 32.500 vezes 8. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 2 vezes 8, 16, com mais 4, 20, 8 vezes 3, 24, com mais 2, 26, certo? Aí, a nossa conta já tá pronta aí, resultou em 260 mil. Então, 260 mil, aí x vai ser igual a 260 mil, dividindo aí por 100. Então, x vai ser igual, aí você corta a mesma quantidade de zero, corta 2 aqui, 2 aqui. Aí, ficou 2.600 dividido por 1. Então, vai ser 2.600, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Aí, terminou a conta, certo, gente? Então, 8% de 32.000, de 32.500, vai ser 2.600, né? Pelo valor, já dá para perceber que é um valor pequeno. Porque 2.600 em relação a 32.500 sempre é bem pouco, certo? E 8% por ser bem pouco em relação a 100%, a 100%, certo, gente? Então, vamos lá, mais um aí, 13% de 850. Também é um que a gente precisa fazer regra de 3, ou multiplicar e dividir por 100, porque o 13 não tem zero, certo? Então, vamos lá. Para usar aquela regrinha que eu falei, os dois números tem que ter zero. Então, vamos lá. Quem que é o nosso 100%? 850, que é o todo. Então, vai ficar 850, corresponde a 100%. E 13%, que a gente quer achar, a gente chama de x. Que a gente quer descobrir quanto que é 13% de 850. Aí, a gente faz aqui a regrinha de 3. 100 vezes x, 100x... 850 vezes 13. Aí, vamos armar a continha? Prestar atenção, que eu vejo que muitos de vocês têm dificuldade em multiplicação. Vamos lembrar. A gente vai multiplicar primeiro 3, depois o 1. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1, desce 5. 3 vezes 8, 24. Mais 1, 25.
Agora, sinalzinho de mais, por uma casinha para multiplicar o segundo número. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. Agora, a gente faz a continha de adição. 0, 5, 10, 9, 10, 11. Aí vai dar 11.050. Então, 11.050. Então, x vai ser igual a 11.050. 100 tá multiplicando, passa, dividindo. Então, para a gente não precisar armar essa conta, a gente corta a mesma quantidade de zero, né? Cortei um zero aqui, um zero aqui. Aí, a nossa conta ficou 1.105 dividido por 10, certo? Aí, para não precisar armar a conta, a gente lembra que sempre quando é um acompanhado de zeros, a gente lembra que a vírgula está no último número, que a gente não precisa colocar, mas ela está aqui. E como é uma divisão e o número só tem um zero e o primeiro número é 1, a gente pode pensar que a vírgula para resolver vai deslocar uma casinha aqui para a esquerda, certo? Um zero, se é um zero, a vírgula desloca uma casinha para a esquerda. Aí fica 110,5, certo? Então, aí, falando em dinheiro, né, porque a gente calculou aí 13% de R$ 850, a nossa resposta aí, gente, vai ser R$ 110,50, certo? Então, aí é o nosso resultado. Então, aí, gente, espero que vocês tenham entendido bem a regrinha de 3. Agora, nós vamos falar aí de algumas situações, problemas semelhantes que a gente falou na sala, né, durante as aulas, que a gente vai precisar usar aí a regrinha de 3, tá? Para resolver. Então, vamos lá. Na promoção de uma loja de eletrodomésticos, um aparelho de som que custava R$ 400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente pagará? Então, aqui é uma situação simples do nosso dia a dia. Então, a gente vai ter que, para a gente saber quanto a gente vai pagar, a gente primeiro vai ter que saber o desconto. Desconto sempre é bom, certo? Desconto quer dizer que a gente vai pagar menos. Vai ser descontado do valor do produto aí, do aparelho de som, 12% do valor dele. Então, a gente vai precisar fazer uma continha de porcentagem que a gente acabou de fazer. A gente vai precisar calcular 12% de R$ 400 para a gente conseguir descobrir o desconto, certo? Como eu falei, vocês têm a opção de multiplicar e dividir por 100 ou fazer a regrinha de 3. Fazendo pela regrinha de 3, vai ficar 400, corresponde aí a 100%, que é o todo. 12% a gente chama de X, que é quem a gente quer descobrir. A gente quer saber quanto que é 12% de 400. Aí, agora é só fazer aqui uma regrinha de 3, 100 vezes X, 100x, 400 vezes 12. Aí a gente vem, 400 vezes 12. 2 vezes 0, 0, 8, mais 0, 0, 4. 0, 0, 8, 4. Então, dá 4.800. Então, x vai ser igual a 4.800, 100 está multiplicando, passa dividindo, corta a mesma quantidade de zero, né? Por ser divisão, 48 dividido por 1, 48. Então, o nosso desconto, gente, foi de R$ 48. Um bom desconto, certo? Aí, agora, para a gente saber que é cuidado, volta que o exercício não acabou. Se o exercício estivesse perguntando de quanto é o desconto, terminava aqui. Mas como ele quer saber quanto o cliente vai pagar, a gente pega o valor do produto, que é R$ 400, menos o que vai ser descontado do valor do produto, que é o desconto, 48. Então, 400 menos 48 vai dar 352. Então, nosso desconto aí é de R$ 352, tá? Então, vamos lá. Atenção na leitura do enunciado, para não errar, né? Coisa simples, tá? Dá bastante atenção. Então, vamos lá. Uma situação aí também do nosso dia a dia. A gente fez um parecido na apostila. Uma conta de energia foi paga com atraso de um dia. Na conta em específico, é explicado que em contas pagas com atraso, incide uma multa de 4% sobre o valor. Sabendo que a conta custava 360, no caso aqui faltou colocar os dois zeros, né? R$ 360, representar dinheiro.
custava R$360, então o valor pago pelo cliente devido ao atraso foi de... Então, aqui, gente, a cada valor que... A conta só atrasou em um dia. Mas com esse um dia de atraso, vai ter uma multa de 4% sobre o valor do produto, sobre o valor da conta. Então, a gente vai precisar calcular 4% de 360, certo? Para a gente saber quanto que ele vai pagar a mais, certo? É isso que a gente vai precisar fazer nessa questão. Então, a gente vai calcular aí, se fossem mais dias, aí a gente multiplicava pela quantidade de dias, mas como é um dia só, o resultado, o 4% de 360 já vai ser o valor da multa, no total, certo? Então, a gente vai calcular aí 4% de 360, certo? Então, aqui a gente tem a opção de fazer a regrinha de 3 ou já pegar e fazer direto aqui a porcentagem, multiplicar e dividir por 100. Vou fazer esse aqui direto, 360 vezes 4, 24, 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. Vai dar aqui 1.440. O que a gente faz com esse valor? Divide por 100, que vai dar, colocando já em dinheiro aqui, dividindo por 100, lembrando, gente, sempre que a gente tem uma divisão de 1 acompanhado de zeros, como aqui são 2 zeros, imagina que a vírgula está aqui no último número, ela vai deslocar 2 casinhas aqui para a esquerda, certo? Se lembrando dessa regrinha, você não precisa armar a conta. Isso serve sempre que a divisão é por 1 acompanhado de zeros, que no caso aqui, sempre a gente, nesse tipo de exercício, vai ser 100, que representa o 100%, certo? Então, sempre, quando for 100, a vírgula vai deslocar 2 casinhas para a esquerda, certo? Então, a nossa multa, a gente vai pagar mais R$ 14,40. Aqui é o valor da multa. Certo, gente? E aí, quanto que ele vai pagar, né? Ele não pediu o valor da multa, então o valor pelo cliente vai ser o valor, né? Então, o valor pago pelo cliente devido ao atraso foi e não perguntou o valor da multa, ele perguntou quanto ele vai pagar, ou seja, o total. Esse cuidado que a gente tem que ter. Então, a gente vai pegar R$360 e vai somar com R$14,40, certo? Então, uma conta aí simples de fazer, que dá pra gente fazer de cabeça, certo? Que vai dar R$374,40, certo? Vamos já colocar aqui. Então, aí, nosso valor vai ser de R$374,40, certo? E aí, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido. Vamos para mais um aí. Aí, esse daqui, uma situação que a gente falou bastante nas aulas, que gerou aí um pouquinho de dúvida de alguns, então é importante aí a gente fazer a leitura com bastante atenção. Durante o ano de 2021, um dos produtos que tiveram aumentos sucessivos foi o combustível. Se em determinada data o etanol custava R$ 3,50, passou atualmente a custar R$ 3,92. Qual foi o percentual de aumento? Então, numa situação como essa, a gente falou muito na aula de percentual de aumento, percentual de desconto. Então, sempre, gente, numa situação como essa, a gente achar o aumento primeiro em dinheiro, certo? Fica mais fácil o cálculo também, certo? Ao invés de trabalhar com os valores assim, já os valores que estão aqui já, que fica uma conta menor. Então, sempre a gente calcular aí o aumento em dinheiro, né? Se fosse desconto, seria o desconto em dinheiro, para depois pensar desse aumento, a representação dele em porcentagem, tá? Então, aí a gente vai fazer R$ 3,92 menos R$ 3,50. Então, a gente vai pegar o valor que passou a ser menos o valor que era antes. Então, R$ 3,92 menos R$ 3,50 vai dar 42 centavos de aumento, 0,42. Então, aqui é o nosso aumento. Mas aí a gente quer saber esse aumento aí. Então, gente, para a gente saber, então agora que a gente já achou o aumento aí em porcentagem, vamos montar a regrinha de 3. Quem que é o 100%?
Então, muito cuidado, gente, que o 100% sempre é o valor inicial. Essa atenção que a gente tem que ter. Quem que é o nosso valor inicial? R$ 3,50 é o nosso valor inicial. Então, o nosso 100%. E o 0,42, que é o aumento, a gente chama de X, certo? Então, só lembrar disso. Primeiro, acha em dinheiro e depois lembra, gente, que o 100% é o valor inicial, é o primeiro valor, certo? De onde a gente está partindo. Depois que a gente fez isso, a gente só montar aqui a regrinha de 3. 3,50 vezes x, 3,50x, 0,42 vezes 100. Então, a multiplicação por 100 também é bem simples, a gente também não precisa montar. Então, como é multiplicação, aqui já é o contrário, a vírgula vai deslocar, como é 2 zeros, a vírgula vai deslocar 2 casinhas para a direita. Então, vai dar 42 aqui, certo? Aí, agora é só a gente montar a divisão, a gente vai fazer 42 dividido por 3,50. Então, x vai ser igual a 42, 3,50 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, 42 dividido por 3,50. Então, esse tipo de continha, muita gente tem dificuldade, tá? Eu vou montar aqui com vocês. Vai ficar 42 dividido por 3,50. Sempre que a gente tem a divisão de um número inteiro por um número decimal, o que a gente tem que fazer? Tirar a vírgula, tornar os dois números inteiros, sem ter vírgula. Então, para isso, a gente olha quantas casinhas o número tem depois da vírgula à direita. Como ele tem dois números depois da vírgula à direita, a gente acrescenta 2 zeros aqui e elimina a vírgula. Se fosse 3 números aqui à direita, seriam 3 zeros. Então, ficou aqui 4.200 dividido por 350. Essa é a nossa continha. Agora, a gente vai começar a dividir. Mas, para ficar mais fácil, corta a mesma quantidade de zero de cada lado. Aí, a nossa conta ficou 420 dividido por 35. Aí, para ficar ainda mais fácil para a gente resolver, a gente faz por partes. Ao invés de olhar o número todo, 420, a gente olha uma parte. A gente começa a resolver por parte, a gente começa a dividir o 42 por 35. Dá para a gente fazer assim porque o 42 é maior que 35. Aí, o que a gente tem que pensar nessa situação? Pensar quantas vezes o 35 cabe dentro do 42. Dentro do 42, quantos 35 cabe? 1. Porque se for 2, já vai para 70, certo? 35 vezes 2 resulta em 70. Então, é uma vez só dentro. Aí vai ficar, aí você multiplica aqui, 1 vezes 35, 35 e subtrai. Faz 42 menos 35, que vai dar 7. 7 dá para dividir por 35? Não dá, porque é menor, abaixo zero. Aí fica 70 dividido por 35. Aí a gente pensa a mesma coisa. Quantas vezes o 35 cabe dentro do 70? Quantos 35 tem dentro do 70? Tem 2. Aí a gente faz 35 vezes 2 vai dar 70. 70 menos 70, 0. Então, 42 dividido por 13,50 vai ser 12. 12 o quê? Por cento. Então, o aumento percentual aí foi de 12%. Certinho, gente? Então, sempre nesse tipo de situação, acha primeiro o valor em dinheiro e lembrar que o primeiro valor que aparece é o 100%, é o todo, certo? Agora, vamos para outro probleminha aqui, ó. Numa promoção, o preço de um objeto foi reduzido de 112 para R$ 84. Qual foi o percentual de desconto? Esse aqui já é o contrário, certo? Esse daqui, ele quer saber o desconto em porcentagem, certo? Então, primeira coisa, ele é parecido, é o contrário daquele. Aquele a gente falou de aumento, esse a gente vai falar de desconto. Então, para a gente achar o desconto, o percentual de desconto, primeiro a gente acha o desconto em dinheiro, certo? A gente vai fazer aí o desconto, vai descobrir quanto que foi o desconto em dinheiro e depois a gente descobre em porcentagem, certo? Então, sempre descobre primeiro em dinheiro, depois em porcentagem. Para isso, a gente vai pegar 112, que era o valor do produto, menos o valor que o produto passou a ter. Então, vai ser 112 menos 84, vai ser 28. Então, aí o desconto foi de R$ 28, certo? O produto reduziu aí um bom valor, R$ 28.
numa promoção, o preço do objeto foi reduzido de 112 para 84, certo? Então, só fazer o valor que ele era antes, menos o que ele passou a ser, certo? Que aí a gente achou o quanto que diminuiu o valor desse produto, que é o nosso desconto. Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a regrinha de 3, lembrando que o valor inicial aí é o 100%. Quem que é o valor inicial? É o 112, de onde a gente está partindo, o primeiro valor que aparece, 100%. E o 28, que é o desconto, a gente quer saber quanto esse 28 representa em porcentagem, a gente chama de X, certo? É o que eu falei para vocês, sempre que falar qual foi o percentual de desconto, qual foi o percentual de aumento, sempre acha em dinheiro primeiro e depois você descobre ele em porcentagem, fica mais simples. Agora a gente faz aqui a regrinha de 3, 112 vezes X, 112x. 28 vezes 100 dá 2.800. Então, x vai ser igual a 2.800 dividido por 112, certo? 112 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 25%. Então, aí o desconto aí, gente, foi aí de 25%, certo? E é verdade. Porque 25% não é a quarta parte de 100, certo? Então, se a gente fizesse aí 28 vezes 4, chega aí em 112, certo? Então, é isso, gente. Vamos para mais uma questãozinha aí, deixa eu ver se essa aqui é diferente. Vamos lá, um outro assunto também que a gente falou na aula, tá? Um outro tipo de situação, problema que nós falamos. E diz o seguinte, o preço do custo de uma mercadoria é de R$210. Para que se tenha um lucro de 20% na venda dessa mercadoria, por quanto devo vendê-la? Então, aqui, gente, é uma situação, a gente vai fazer uma regrinha de 3, mas a gente vai ter que descobrir por quanto a gente vai ter que vender um produto para a gente ter um lucro de 20%. Então, vamos lá. Quem que é o nosso 100%? Então, o nosso 100% é o valor do produto, é o todo, é o 210. Então, 210 corresponde a 100%. Aí, para a gente ter um lucro de 20% sobre o valor do produto, vamos representar isso em porcentagem primeiro. Inicialmente, 100% representava 210, mas para a gente ter um lucro de 100%, quer dizer, lucro, a gente vai ganhar a mais. Então, antes era 100, para a gente ganhar mais 20%, então você vai ser mais 20%, que vai ser 120%. Então, 120%, o lucro, representando em porcentagem, é isso, que é 100 que a gente tinha mais 20. Mas para a gente saber em dinheiro, a gente chama de X, certo? Agora a gente faz a regrinha de 3. 100 vezes X, 100x. Aí a gente vai fazer 210 vezes 120, certo? 210 vezes 120, armando a continha aí, vai dar 25.200. A x vai ser igual a 25.200, 100 tá multiplicando, passa dividindo. Corta a mesma quantidade de zero, aí vai ficar 252 dividido por 1, 252. 252 vai ter que ser o valor do produto, né? Para a gente ter um lucro aí de 20%. Certo? Então, aí terminou, gente, aí terminou aí o exercício, certo? Aí, vamos lá para uma outra situação. Deixa eu ver se tem alguma situação aí diferente que eu não falei. Pra gente... Ah, tá. Vamos lá. O número 7, gente, é parecido também com o que a gente falou na aula da taxa, que sempre quando fala taxa é porcentagem, tá? A gente falou bastante sobre isso também. Uma mercadoria no valor de R$460 sofreu um desconto e teve seu preço reduzido para R$331,20. Determina a taxa de juros utilizada num desconto, certo? Então, quando fala taxa de juros,
né? A gente vai ter que descobrir aí o desconto em porcentagem. É só uma linguagem diferente. Quer dizer, o percentual de desconto, mas tá falando aí taxa de juros utilizada um desconto, ou seja, é o percentual de desconto, é isso que quer dizer. Então, sempre que se refere à taxa, é porcentagem, tá? Então, vamos fazer aí essa continha. A mercadoria custava R$ 462 e sofreu um desconto de R$ 331,20. Então, vamos lá, um bom desconto, né? Então, primeiro é o que eu falei para vocês, vamos achar o desconto em dinheiro, depois a gente acha em porcentagem. Sempre desse jeito, que, ao meu ver, é mais simples a gente fazer assim. Então, a gente vai fazer R$ 460, que é o valor que era antes, menos o valor que passou a ser, né? Que aí é menos, né? A redução. Foi reduzido para R$ 331,20, o valor que era, o valor que passou a ser. Então, para a gente saber quanto diminuiu de R$ 460 para R$ 331,20, a gente faz uma subtração. Certo? Então, esse tipo de continha, vocês armando, gente, só um detalhe aqui para vocês não esquecerem. Sempre que vocês forem armar uma subtração, uma adição de número decimal, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, R$ 460 menos R$ 331,20 vai resultar aí em R$ 128,80, né, e 80, certo? Então, teve um descontão aí, certo? Depois que a gente faz isso, a gente faz aí a regrinha de 3. Lembrando que o valor inicial é quanto? 100%. Quem que é o nosso valor inicial? 460, 100%. E R$ 128,80, gente, é o nosso X, que a gente quer saber esse desconto aqui, a gente quer saber em porcentagem. Aí a gente faz aqui a regrinha de 3, 460 vezes X, 460X, 128,80 vezes 100. É o que eu já falei para vocês, sempre que for multiplicação por 100, a vírgula vai deslocar 2 casinhas para a direita, não precisa armar a conta. Se é porque os 2 zeros representa deslocar aí a vírgula 2 casinhas para a direita. Então, vai ficar 12.880. Aí, aqui, gente, a gente vai fazer a divisão. 12.880, a gente vai dividir aí por 460, certo? Então, 12.880, 460 multiplicando, passa dividindo. Corta mesmo a quantidade de zeros, que aí fica mais fácil. Fica 1.288 dividido por 46, que vai dar aí 28, né? 28% aí foi a nossa taxa de juros, certo? Né? O nosso percentual aí, né? De desconto, né? Foi de 28%, certo? Então, aí terminou a nossa questão. Deixa eu ver se tem mais aí alguma questão que a gente não chegou a falar. Tem o número 8 aí pra gente finalizar, né? Porque já é o contrário do que fala aí o exercício de aumento, né? De 20%, que já é um desconto. Então, aqui diz o seguinte, gente. João recebeu um aumento de 10% e, com isso, seu salário chegou a R$ 1.320. O salário de João antes do aumento era igual a... Então, aqui a gente vai ter que descobrir, gente, quanto João ganhava antes de ter esse aumento, certo? Então, aqui também é uma situação bem simples. Então, esse R$ 1.320 já é o valor dele, né, com aumento. Então, antes do aumento, em porcentagem era 100%, certo? Aí, com o aumento, né, ó, 100 mais 10 representa 110, certo? Então, esse R$ 1.320 em porcentagem representa 1.320. E para a gente saber quanto ele ganhava antes, vai ser o nosso X, que em porcentagem é 100%, que é sem os 10% de aumento, certo? Aí aqui é só a gente fazer uma regrinha de 3, 100 vezes 110 vezes X, 110x, 1.320 vezes 100, só a gente acrescentar 2 zeros,
o zero aqui que a gente já tem, né? Vai ser 3 zeros, perdão. Vai dar aí 132 mil, né? Aqui eu coloquei, 132 mil dividido por 110. Então, aqui a gente vai fazer 132 mil dividido por 110. Corta a mesma quantidade de zero aí, para ficar mais fácil, né? Aí vai ficar aí 1.320, né? 1.320 não, vai ficar 13.200 dividido por 11, certo? Então, o salário que ele ganhava antes era de R$ 1.200, sem esse aumento aí de 10%, certo? Um caminho para a gente resolver esse, pela regra de 3, né? Tem outras possibilidades aí, é uma maneira aí de resolver. Então, gente, eu espero aí que tenha ajudado vocês, que tenha ajudado vocês a compreender melhor o assunto. Tem os exercícios extras aqui de porcentagem simples, né? Dá uma olhadinha aí para calcular a porcentagem, quem ainda está com dúvida, é interessante fazer. E tem algumas situações, problemas também. Então, gente, como eu já falei, né? Esses são os exercícios de fixação dessa parte que a gente finalizou aí de porcentagem, situações, problemas, né, de porcentagem, que dá pra gente fazer todos por meio da regra de 3. Então, tem esses exercícios para vocês treinarem. Tem mais tem uns probleminhas aqui, ó. Eu vou mandar todas as fotos aí no grupo, tá? Então, isso vai ajudar aí no estudo, né? Esses exercícios. Eu vou mandar certinho, né? Na ordem, lá no grupo, as fotos, separadinho por tema, para facilitar aí, tá bom? Então, esses são os exercícios. Agora, nós vamos falar de juros simples, certo? Juros compostos, né? Que referente ao módulo 19, ficou faltando aí a gente revisar aí juros simples e juros compostos. Então, vamos lá. A gente vai precisar dos conceitos, né, que nós acabamos de falar, né, como calcular a porcentagem, que é bem simples. Então, o primeiro exemplo aí de juros simples, antes de a gente começar a fazer a leitura, vamos lembrar que juros simples, o juro vai ser igual todos os meses, certo? Diferente do juro composto, que já é diferente, já não é igual todos os meses. Que o juro composto, como nós falamos nas aulas, né, em cima do montante do mês anterior, que é calculado os juros, certo? Então, o juro simples é mais, como o próprio nome fala, é simples mesmo, porque é muito fácil de a gente calcular, porque o juro é igual todos os meses. Então, se calcula de um mês, para saber o total, só multiplicar pelo número de meses aquele juro. Então, vamos colocar isso em prática agora. Vamos lá. João aplicou R$ 20.000 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples, com uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final dessa aplicação? Então, ele aplicou R$ 20.000, ele deixou o dinheiro aplicado durante 3 meses e o dinheiro vai render 6% ao mês. Então, primeiro a gente vai ter que calcular o rendimento, calcular o juro de um mês e depois é só a gente multiplicar pelo total de meses. Então, é bem simples aí da gente fazer. Então, vamos calcular 6% de 20 mil, para a gente saber quanto que o nosso dinheiro vai render em um mês, certo? Que ele rende 6% ao mês, certo? A gente pode simplesmente aqui, como eu já expliquei para vocês, multiplicar e dividir por 100, ou a gente faz a regrinha de 3, certo? Então, fazendo pela regrinha de 3, como a maioria preferiu, né? A gente vai pegar 20 mil, como é o todo, a gente vai chamar de 100%. 6% é o que a gente quer saber, a gente chama de x. Aí é só multiplicar. 100 vezes x, 100x, certo? Aí a gente vai fazer aí 20 mil vezes 6, que vai resultar aí em 120 mil.
Aí agora, x vai ser igual a 120 mil. 100 está multiplicando, passa, dividindo. Divisão, a gente corta a mesma quantidade de zeros. Então, deu um rendimento aí de R$ 1.200, certo? Então, ele vai render todos os meses R$ 1.200, certo? Então, mas aí a gente deixa por mês, né? Mas aí esse dinheiro ficou aplicado durante quanto tempo? Ficou 3 meses. Então, aqui a gente pega o juro de um mês e multiplica pelo total de meses que esse dinheiro ficou aplicado. Quanto tempo esse dinheiro ficou aplicado? Durante 3 meses. Então, se eu pegar 1.200 e multiplicar por 3, certo? Que aí vai resultar aí, gente, em 36 mil, certo? 1.200 aí vezes 3, 3.600, perdão. Vai dar aí 3.600 de juros, certo? Total de juros aí no final de 3 meses, o dinheiro dele vai ter rendido aí R$ 3.600, certo? Aí qual que é a pergunta do problema? Qual o valor recebido por João no final desta aplicação? Se pedisse só o juro, falasse assim, qual foi o rendimento, teria finalizado o problema. Seria 3.600, que foi o rendimento. Se falasse qual foi o juro, seria 3.600. Mas como falou qual o valor recebido, então é o valor que ele tinha antes, que é 20 mil, mais os juros, certo? Que a gente também chama de montante, que é o valor, é o capital, o valor que a gente aplica, mais o quanto ele rendeu, ou seja, mais os juros. Então, aqui o valor recebido, aí sempre a gente, quando perguntar isso, vocês vão pegar o valor que tinha inicialmente, mais o rendimento dele, que é o juro, certo? Aí a gente vai pegar aí 20 mil e vai somar com 3.600, que vai resultar aí em 23.600. Então, foi o dinheiro que ele recebeu ao final aí de 3 meses, certo? Então, como eu falei, sempre que for um probleminha aí de juros simples, o juro é igual todos os meses, certo? Porque o juro é sempre em relação ao valor que você aplicou inicialmente. Então, por isso que é igual todos os meses. Então, vamos lá, mais uma questão aí de juros simples para a gente treinar. Vamos lá. Tem mais uma questão aqui. Número 2. Um investidor aplica R$ 1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determina o rendimento após 12 meses. Então, esse aqui é até mais simples, porque a gente só vai fazer 2 contas. Porque ele pede o rendimento, ele já pede aí os juros, certo? Então, vamos lá. Ele aplicou R$ 1.000 a juros simples de 3% ao mês. Determina o rendimento após 3 meses. Então, a gente vai calcular a primeira coisa, 3% de 1.000, porque o dinheiro vai render 3% ao mês. Então, a gente vai calcular 3% de 1.000. Certo? E aí a gente acha o juro de um mês e depois é só a gente multiplicar pelo total de meses que o dinheiro ficou aplicado. Aí a gente vai ter aí o total do rendimento, certo? Então, vamos lá. Para a gente calcular 3% de 1.000, ou a gente faz aí a regrinha de 3, ou a gente multiplica e divide por 100, certo? A porcentagem sempre é um desses 2 caminhos, que é mais simples. Então, vou fazer agora pelo caminho mais rápido, sem a regrinha de 3, multiplicar e dividir por 100. Se a gente fizer aí R$ 1.000 vezes 3, a gente já sabe aí que vai dar R$ 3.000, certo? Aí a gente vai pegar esses R$ 3.000 e vai dividir por 100. Sempre é por 100 porque é 100%, que é o todo na porcentagem. Então, 3.000 dividido por 100, divisão, corta a mesma quantidade de zeros, em cima e embaixo, e fica 30 dividido por 1 é 30. Então, os juros de um mês foi R$ 30, porque 3% de 1.000, R$ 30. Mas, então, por mês, o dinheiro vai render R$ 30, certo?
mas a gente quer saber quanto que vai render ao final de 12 meses. Então, a gente pega os juros de um mês e multiplica pelo total de meses, que são 12. Então, a gente vai fazer 12 vezes 30, que vai resultar em 360. Então, 360 é os juros. Ou seja, é o rendimento no total aí de 12 meses. Então, essa é a nossa resposta, certo? Aí agora, gente, vamos fazer com um enunciado um pouquinho diferente, que ele pergunta o montante, certo? Quando ele pediu o montante, é o valor que você aplicou mais o juro obtido no final daquele período, certo? É o capital mais o juro, certo? Então, aqui ele fala, qual o montante de um capital de R$ 1.200 aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês no final de 8 meses. Então, aqui, o dinheiro vai render 2% ao mês. Então, a gente vai calcular 2% de 1.200 para a gente saber os juros. Aí, depois que a gente obter os juros, aí a gente obtém o juro total, que aí é só pegar e multiplicar pelo total de meses, certo? Então, aqui a gente pode fazer a regrinha de 3, eu já venho aqui, multiplica e divide por 100. Então, aqui, fazendo a regrinha de 3 agora, né, vou variar, cada um eu vou fazer, vou fazendo aí, ou alguns eu vou fazendo pela regrinha de 3, outros eu vou multiplicar e dividindo por 100. Aí vocês escolhem o jeito que vocês acharem mais fácil, um desses dois jeitos de fazer. R$ 1.200 é o todo, a gente chama de 100%. 2% é o que a gente quer saber, aí a gente chama de x. Fazendo aqui a regrinha de 3, 100 vezes x, 100x. 1.200 vezes 2, 2.400. Então, x vai ser igual a 2.400. 100 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual, divisão, corta a mesma quantidade de 0, 24 dividido por 1, 24. Então, R$ 24,00 é o juro de um mês, que é o rendimento aí dele de um mês, certo? Mas o dinheiro ficou aplicado durante quanto tempo? Durante 8 meses. Porque aqui fala no enunciado, com taxa de 2% ao mês, ou seja, o dinheiro rendeu aí 2% cada mês. Aí, por isso que a gente precisou calcular 2% de 1.200 para saber o quanto ele rendeu, ou seja, quanto foi o juro. Aí, para saber o total de juros nesse período, a gente vai pegar o juro de um mês, que é 24, e vai multiplicar por 8. Aí, a gente vem aqui, 24 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 2 vezes 8, 16. Com 3, 19. Então, o juro aí que foi R$ 192,00. Mas aí ele não pediu só o rendimento, ele não pediu só o juro, ele pediu também o montante. Quando pediu o montante, gente, vocês não podem esquecer de pegar o dinheiro que vocês aplicaram, que é o capital, que é R$ 1.200, e somar aí com o juro, que foi aí de R$ 192,00. Então, por isso que a resposta vai ser 1.200 mais 192, que vai resultar aí em R$ 1.392. Aí terminou aí o exercício. Agora, gente, vamos falar de juros compostos, né? Lembrando que juros compostos é juros sobre juro, diferente do juros simples. O juros simples, né, sempre o mesmo juro, né, todos os meses, que sempre é em cima, né, do valor inicial, sempre em relação ao valor inicial, certo? O juros simples, né, é muito utilizado, né, em multa, né, conta de água, conta de luz, né, se atrasar, né, tem a multa, né, a cada dia de atraso, né? Os juros compostos, né, é muito utilizado aí quando é referente a banco, né? Então, a gente usa muito os juros compostos. E os juros compostos, a partir do segundo mês, a taxa é em relação ao montante do mês anterior. E assim em diante.
certo? Então, por isso que vai variando, que é sempre em relação ao montante no mês anterior. O que é montante? Montante é o valor que você tem mais o juro obtido, certo? Mais aí o rendimento, certo? Então, vamos lá, vamos entender isso melhor agora na prática. Um capital de R$ 1.500 aplicados a juros compostos com taxa de 10% ao mês por um período de 2 meses. Qual o montante ao final deste período? Então, vamos descobrir quanto que nós vamos ter ao final de 2 meses se deixar R$ 1.500 aplicado com uma taxa aí de 10% ao mês, ou seja, o dinheiro vai render 10% ao mês, certo? Então, primeira coisa, a gente descobrir quanto que vai ser o rendimento, quanto que vai ser o juro, certo? Então, vamos lá, vamos escrever aqui, primeiro mês. Então, vai ser 10% de R$ 1.500, que é o valor que a gente aplicou. Lembrando, gente, que esse tipo de porcentagem é bem simples de a gente calcular, porque a porcentagem tem zero e o valor que a gente quer saber também. Então, dá para usar aquele macete que eu expliquei para vocês, que é só cortar a mesma quantidade de zero, só um zero eu cortei aqui, um zero aqui, e os números que sobram a gente multiplica. Sobrou um aqui e aqui 150, a gente multiplica, 150 vezes 1, 150. Então, aqui o juro foi de R$ 150. Então, o dinheiro já rendeu R$ 150. Então, a gente já calcula quanto a gente já tem, certo? Ao final aí do primeiro mês. A gente aplicou R$ 1.500 e o dinheiro rendeu 150. Que vai resultar aí em 1.650, certo? Aí, no segundo mês, nós já vamos calcular 10% do montante do que a gente já tem, certo? Do que a gente já conseguiu ter no primeiro mês, certo? Diferente do que acontece no juros simples, que a taxa é sempre em relação ao valor inicial, certo? Se fosse uma situação aqui de juros simples, seria sempre em relação ao R$ 1.500, os 10%, então a gente nem ia precisar fazer o cálculo várias vezes. Uma única vez, depois era só multiplicar pelo total de meses. Porque quando é juro simples, o juro é sempre o mesmo. Quando é juro composto, a gente calcula a porcentagem, né, a taxa do primeiro mês, e depois já descobre quanto já ficou, certo? Já pega 1.500 mais o juro, quanto rendeu, deu 1.650, e no segundo mês vai ser 10% do que a gente já conseguiu ter no primeiro mês, e assim diante. Então, aqui a gente vai calcular 10% de 1.650. Corta a mesma quantidade de zero, aqui também dá para fazer assim. E os que sobram a gente multiplica, 165, vezes 1, 165. Então, aqui já é o juro no segundo mês, certo? Aí, ele quer saber quanto, né, qual é o montante ao final deste período, ao final de 2 meses, certo? Então, aqui, ó, no segundo mês, o dinheiro rendeu R$ 165. Então, para saber o quanto a gente vai ficar, é só pegar o que a gente já tem até aqui. Até aqui nós tínhamos 1.650, né? Então, vai pegar 1.650 mais o quanto rendeu, que foi R$ 165, que vai resultar em 1.815. 1.815. Então, é isso. Então, sempre, se eu tivesse pedido, se o enunciado da questão tivesse falando 3 meses, aí nós íamos calcular, né, o 1.815, porque sempre a partir do segundo mês, a taxa é em relação ao montante, certo? Do mês anterior, a partir do segundo mês. Então, no terceiro mês, iria ser 10% de 1.815, e assim sucessivamente, sempre em relação ao montante do mês anterior, certo? Do que você já tem.
Então, é isso, gente. A resposta é 1.815, é o montante. Lembrando que montante é o capital, é o que você já tem, o que você tem, mais o juro. Certo, gente? Espero aí que vocês tenham entendido. Vou fazer mais um aí para vocês pegarem melhor o juro composto. Vamos lá, gente. Mais uma questão aí de juros compostos. Um capital de 40 mil aplicado a juros compostos com taxa de 10% ao mês por um período de 3 meses. Qual é o montante ao final deste período? Então, gente, como é juros compostos, juros sobre juro. Então, vamos lá. Primeiro mês, a gente calcula o juro, que o dinheiro rende 10% ao mês. Então, primeiro é calcular o juro. Então, a gente vai calcular 10% de 40 mil. Isso é uma porcentagem bem simples, os dois têm zeros, só cortar a mesma quantidade e aqui vai dar 4 mil. 1 vezes 4 mil, 4 mil. Então, o dinheiro aí, os 40 mil reais, com uma taxa de juros de 10% ao mês, rendeu aí já 4 mil reais. Então, esse é o juro. Depois disso, a gente já calcula o quanto a gente já tem nesse primeiro período. Então, a gente vai pegar 40 mil mais o juro, que é 4 mil reais o juro, que vai resultar em 44 mil. Depois, aí no segundo mês, por conta de ser juros compostos, os 10% já não é mais em cima do 40 mil reais, já é em relação a 44 mil, do que a gente já obteve no primeiro mês, certo? Por isso que é falado que juros compostos é juros sobre juro, certo? Que é sempre em relação ao juro que você obteve no mês anterior, ou seja, o montante do mês anterior. Então, aqui a gente vai calcular 10% do que a gente já obteve no mês anterior, 10% de 44 mil. Aí, aqui a gente, mesma regrinha, corta a mesma quantidade de zeros. 4.400 vezes 1, né? Que é fácil a gente analisar, que vai dar 4.400 reais é o rendimento no segundo mês, é o juro. Aí a gente já faz o cálculo para saber quanto nós já temos, 44 mil mais o juro que foi obtido no segundo mês, que é 4.400 reais, que é igual a 48.400. Aí no terceiro mês, porque o dinheiro ficou aplicado durante 3 meses, a gente vai calcular 10% do que a gente já tem, do que a gente já obteve aí no segundo mês, certo? Então, 10% de 48.400. Então, juros compostos é muito interessante quando é em relação ao investimento, que sempre o rendimento é em relação ao que o que o seu dinheiro rendeu, o que o seu dinheiro rendeu no mês anterior, certo? Então, aqui no segundo mês, a gente já tem 48.400, então já vai ser 10% do que eu já tenho, certo? Do quanto meu dinheiro rendeu, né, no mês anterior, certo? Do que a gente já tem aí. Então, 10% de 48.400, certo? Aí a gente vai fazer o cálculo mesmo, um raciocínio, os dois tem zeros, corta, que aí sobrou aí o 4.840 vezes 1, né? Sobrou esses dois valores, todos são fáceis, né? Que tudo é 1, então nem precisa armar a multiplicação. Então, o rendimento aí foi de 4.840. Aí, agora, para saber o quanto a gente conseguiu nesses 3 meses, então, a gente vai pegar o que nós tínhamos, né? Até o terceiro mês, que é 4.840. 48.400, perdão, 48.400, mais o quanto ele rendeu no terceiro mês, que é 4.840, certo? Então, o que vai resultar aí, gente, no valor de 53.240.
essa resposta aí do nosso exercício. Então, sempre lembrar, gente, quando é juros compostos, juros sobre juros, o juro sempre, a taxa de juros sempre é em relação ao montante do mês anterior. Se fosse juros simples, como eu já falei, é sempre em relação ao valor inicial, certo? Então, calcula uma vez e multiplica pelo total de meses, se fossem situações de juros simples. Agora, nós vamos para a última parte aí, que é a regra de 3 composta. Vou fazer uma com vocês e a gente finaliza. Vamos lá. Vamos lá, gente. Regrinha de 3 composta, né? Vamos aí recordar, a gente fez tantos exercícios, né? Na última aula aí, mas vamos fazer mais um aí para caso alguém ainda esteja com dúvida, para recordar. Então, vamos lá. Em uma fábrica de perfumes, 3 máquinas produzem 900 perfumes em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 8 máquinas produzirem 1.200 perfumes? Então, primeira coisa, gente, a gente observar quais são as grandezas. Perfumes, máquinas e dias, certo? Grandezas é tudo que é falado, né, no exercício. E tudo aquilo que varia, né? Vai variar todas essas informações aí. Então, já colocar certinho. Depois vamos colocar aí qual a quantidade. São aí 3 máquinas, 900 perfumes. Essas 3 máquinas produzem em 12 dias. Aí pergunta, quantos dias? Tem que saber a quantidade de dias. A gente já chama de X. Serão necessários para 8 máquinas produzirem 1.200 perfumes, certo? Depois que a gente arruma, a gente vai começar a observar aqui, vai comparar, no caso, dias é quem a gente quer achar. Então, a gente vai comparar dias com as outras grandezas e observar se vai ser grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Lembrando que diretamente proporcionais é quando as duas grandezas aumentam ou quando as duas diminuem, certo? E inversamente proporcional é se uma diminuir e a outra aumentar, certo? Então, vamos observar, sempre se imagina na situação, gente, que ajuda, facilita muito vocês observar com facilidade se vai ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? Então, vamos lá. Comparando dias com máquinas. Então, 3 máquinas trabalhando, elas demoram aí 12 dias para produzir esses perfumes. Se a gente aumentar a quantidade de máquina para 8, então a gente vai ter mais máquinas trabalhando. Vocês acham que vai gastar mais ou menos dias para esses perfumes ficarem prontos? Como vai ter mais máquinas trabalhando, então vai dar para ficar pronto mais rápido esses perfumes. Logo, vai gastar menos dias. Então, a quantidade de máquinas aumentou e a quantidade de dias vai diminuir, certo? Então, é uma situação são grandezas inversamente proporcionais, porque uma vai aumentar e a outra vai diminuir, certo? Já coloca aqui P de inversamente. E depois, vamos comparar dias com perfumes. Vamos imaginar, 900 perfumes são produzidos em 12 dias. Se a gente aumentar a quantidade de perfumes para 1.200, vocês acham que vai gastar mais ou menos dias? Vai gastar mais dias. Por que vai gastar mais dias? Porque eles vão produzir mais perfumes. Se eles vão produzir mais perfumes, vai gastar aí mais tempo para ficar pronto, ou seja, mais dias. Então, quando as duas grandezas aumentam, porque a quantidade de perfumes aumentou, a quantidade de dias também vai aumentar, é diretamente ou inversamente? Diretamente, DP. Depois disso, a gente organiza. A gente pega quem a gente quer achar, já coloca aqui, 12 sobre x igual, e a gente vai multiplicar essas frações, certo? Quando é inversamente, a gente inverte a fração. Vai ficar 8 tá embaixo, vem para cima, vezes a outra fração. Como aqui é diretamente, a gente não precisa inverter, só inverte quando é inversamente.
A gente pega a fração do jeito que está aqui, já coloca 900, está para 900 sobre 1.200, certo? Depois disso, jamais, como aqui é a multiplicação de duas frações, jamais vem aqui e multiplica, ó, em cima e embaixo, antes de simplificar, senão iria dar uma conta muito grande, certo? Então, aqui, ó, já corta, 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, a gente pode fazer isso, que é uma divisão. 9 e 12, sobrou 9 e o 12, dá para dividir por 3. Lembrando que quando vocês vão simplificar, vocês têm que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, tá? Agora, 8 e 3 não tem nenhum número que dá para dividir por 8 e 3. Então, a gente continua, mantém aqui, vai ficar 8 sobre 3 vezes 9 dividido por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Como é multiplicação, igual eu já falei várias vezes para vocês, a gente pode simplificar de cima para baixo, né, ou nas diagonais, certo? Aqui a gente percebe que quando que a gente tem uma diagonal aqui que dá para a gente simplificar. Ó. Quando os valores são iguais na diagonal, a gente já pode cortar, certo? E o 8 e o 4, os dois dá para dividir por 4. E a gente vai conseguir reduzir bem a nossa conta. Então, vai ficar 12 sobre x igual 8 dividido por 4, 2. E 4 dividido por 4, 1. Depois que a gente chega numa fração só, e está igualada com a fração que a gente pegou no início, que a gente quer achar, que a quantidade diz, sempre que a gente tiver uma igualdade de frações e quiser achar uma letrinha, que continha que a gente faz mesmo? Regrinha de 3. 2 vezes x, 2x. E 12 vezes 1, 12. Então, x vai ser igual a 12. 2 está multiplicando, passa, dividindo. 12 dividido por 2, 6. Então, vai ser igual aí a 6x. Essa é a nossa resposta. Então, é isso, gente. Espero aí que vocês tenham entendido bem tudo. Peço aí para vocês fazerem assistirem aí. Precisar voltar ao vídeo, volta. Façam aí os exercícios que eu mandei no grupo de fixação. Os exercícios da revisão que eu entreguei para vocês na aula. O que vocês vão precisar me entregar é a folhinha da revisão, tá? Vocês me entregam. Vocês vão me entregar aí os exercícios que eu pedi para vocês, que eu entreguei para vocês hoje na aula, tá? Façam com bastante atenção, realmente façam, tá? Vocês realmente fazendo, vocês vão ver se vocês entenderam, certo? Vão estar estudando e façam esses extras, são mais exercícios. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vocês vão ficar no assunto, vocês vão entender melhor, certo? Que a prática faz excelência. A prática em tudo faz a gente ficar ótimo, né? Em qualquer situação, a gente ficar com desempenho excelente, certo? Então é isso, gente. Bons estudos. Fiquem com Deus. Beijo. Oi, gente. Hoje eu vou ensinar para vocês uma musiquinha que eu criei da porcentagem e vocês nunca mais vão esquecer. Vamos lá. A porcentagem é muito fácil para valer. É só pegar, multiplicar e dividir por 100. Vamos lá. A porcentagem é muito fácil para valer. É só pegar, multiplicar e dividir por 100. E acabou. E para dividir por 100, é só deslocar a vírgula, 2 casinhas para a esquerda. E tá pronto o nosso exercício. Vamos lá, gente. A porcentagem é muito fácil para valer. É só pegar, multiplicar e dividir por 100. E para ficar ainda mais fácil, é só deslocar a vírgula, 2 casinhas para a esquerda quando for fazer a divisão. A porcentagem é muito fácil para valer. É só pegar, multiplicar e dividir por 100. E para ficar ainda mais fácil, a divisão. É só deslocar a vírgula, 2 casinhas para a esquerda. Espera aí.